Vamos dar continuidade aqui na leitura do livro Fonte, Luz, Verdade Suprema dos Mistérios e Segredos da Ciência Divina. Autor Altair Luiz de Vargas, que parou na página 10. Agora vamos para a página 11ª, página 11. Página 11. Mas fortalecido, firmado, alicerçado na palavra de Jesus, que é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Porque já somos então conhecedores dos mandamentos de Jesus, não precisando mais de leite, mas sim de comida sólida, a palavra de Deus, a qual não devemos desobedecer, mas se desobedecermos, se assim fizermos, pagamos o preço por ter desobedecido. Deixar Jesus crescer, ser adulto em nós, é conhecer os seus ensinos, é amadurecer seus ensinamentos em nós, e aprender da verdade, para não errar. Disse Jesus: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia afirma que erreis por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Erramos porque não conhecemos a verdade, porque deixamos de conhecer a luz e o poder de Deus. Se conhecêssemos, jamais erraríamos. Quem erra é porque não conhece a verdade, só sabe a verdade. Jesus não disse: sabeis a verdade e a verdade vos libertará. No entanto, disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A diferença entre conhecer e saber: quem sabe, muitas vezes não conhece, só sabe, mas não conhece de fato, com convicção, e quem conhece ao menos um pouco o poder de Deus não brinca, não duvida. Quando Jesus nasce no nosso coração e abrimos espaço para ele crescer, tornando-se adulto em nós, temos clareza de entendimento, conhecimento claro da verdade. É a fé em exercício permanente, a certeza da presença de Deus. No entanto, a Bíblia nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Estudando, examinando este conceito bíblico de fé, concluímos que é verdadeiramente cabível e profundo o conceito. Para se definir a fé, em nenhum outro conceito se definiria a fé. Porque com Deus temos força fundamentada para tudo. O apóstolo Paulo deixou escrito: tudo posso naquele que me fortalece, porque estava fundamentado em Jesus. Concluo esta frase dizendo: quem fortalece é Deus. Então temos força, firmada fundamentada em Deus, firme fundamento, para levar sua palavra a todas as criaturas. 12. Disse Jesus: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19, 20. Força de pregar seu evangelho, de expulsar os demônios em seu nome, curar os enfermos, abrir os olhos aos cegos, aliviar os aflitos, os oprimidos, a libertar os cativos. Podemos todas as coisas em seu nome, porque a fé é a certeza da presença de Deus, o firme fundamento está presente, a guarnição do Espírito Santo está conosco todos os dias. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E, chegando Jesus,
falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 16, 17, 18. 19, 20. XXXXXXXXXX. Até a consumação dos séculos quer dizer, até o juízo final. Porém, os que ficarem após o arrebatamento da Igreja, quando Jesus vier buscar os seus escolhidos, ficarão sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Jesus. Porque Jesus estará com os seus escolhidos, seus seguidores, os que fizeram sua vontade, que cumpriram seus mandamentos, que perseveraram até o fim, que foram fiéis. Na glória com o Pai. E só virá outra vez no juízo final, e com ele virão os que foram arrebatados, para julgar os vivos e os mortos. E assentados junto em 12 tronos os apóstolos, para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus com a Igreja e com os apóstolos, julgará a todos, tanto os vivos como os mortos. 13. Pedro, um dos discípulos de Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhe: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarão sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 27 e 28. A fé habita em nós. Com Jesus somos mais que vencedores, porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Filipenses 4, 13. O Espírito Santo está conosco se estivermos fazendo a vontade de Deus, segundo sua justiça. Quando a palavra de Deus diz: o justo herdará a terra, a oração do justo vale muito em seus efeitos. Deus aumenta os dias dos justos na terra. Isto significa que a palavra de Deus não é teoria. Sim, prática em nossas vidas, mas temos que praticá-la para que possamos ser este justo. Quando podemos tornar esta palavra prática em nossas vidas? Quando começarmos a fechar a porta da legalidade do pecado, do espírito de enfermidade, do espírito de morte, espírito de engano, dos vícios e tolices. Esses espíritos e outros terríveis malignos só têm ação quando encontram a porta aberta diante a legalidade do pecado. Entrando, tornam o ambiente um lamaçal de sujeira, na legalidade precedida da desobediência às leis de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando damos brecha, damos lugar ou há em nós brecha ou lugar, o diabo, adversário de nossas almas, filhos de Deus que somos. Transformam essas mesmas almas em almas transfiguradas, sem luz, negra, filhos das trevas da ignorância, suprema ignorância, espírito do mal, causador dos diversos tipos de males. Porque o adversário, o inimigo, ciranda legalmente pela brecha do pecado da porta legalmente aberta dos vícios, do prazer carnal. Por estar diretamente ligado no espírito vacilado de Satanás, pai da mentira,
causador do pecado. 14. Na medida que vamos crescendo, se tornando adolescentes, adultos, vamos tomando conta que temos uma consciência. Se fizermos algo de grave, cometemos uma desobediência às leis da natureza divina, Deus, essa consciência que vive em nós, ou seja, a nossa consciência, que é nossa alma, ela acusa. É a dor da alma, a dor da consciência. Aí, o porquê do dito, dói na alma. É o mesmo, dói na consciência. Porque houve um desvio da consciência, na retidão divina. Caminho reto perfeito para unirmos com Deus. Nesta retidão caminhou o Senhor Jesus, em sua perfeição. A consciência divina é a perfeição em nós, é nossa consciência perfeita, nossa alma pura. Sem mancha, sem sujeira, mas sofrendo mancha, sujeira, de quem está cuidando dela, daquele que é o dono da consciência. Esse alguém desvirtua da perfeição da retidão divina, devido ao pensamento maligno, influenciado pelas forças do mal, espírito diabólico. Pagará o preço, arcará com as consequências, porque da vida podemos fazer o que queremos, mas arcaremos com as consequências do que fazemos. Neste caso, vamos dar conta deste erro, a desobediência às leis divinas. A lei da causa-efeito é dando que se recebe, é plantando que se vai colher. O que se planta, colhe. Se plantamos espinhos, vamos colher espinhos. Se plantamos flores, vamos colher flores. Se plantamos o bem, vamos colher o bem. Mas se plantar o mal, vai colher o mal. A Bíblia nos afirma: quem lhe fará mal, se for zeloso do bem? Ninguém erra sabendo, se sabe mesmo, tem convicção do que sabe, então verdadeiramente não erra. Sei que, se eu pôr a mão no fogo, vai queimar e doer. Este é o motivo pelo qual não ponho minha mão no fogo. Se desobedecermos às leis de Deus, pecamos, porque não temos certeza clara da verdade divina, não conhecemos a verdade. E por isso erramos. E só erramos no engano, enganados, e por motivo do engano, Deus Todo-Poderoso tem misericórdia de nós, de todos quantos se arrependerem. 15. A lei da causa e efeito é a lei da natureza divina, a qual age naturalmente, a favor ou contra quem quer que seja. É uma lei justa de Deus, porque Deus é justo. Se você desejar o mal para alguém, certamente esse mal vai prejudicar, atingir a quem você desejou. Mas esse mal que foi desejado voltará a seu Criador com maior intenção. Dependendo do estado de espírito de quem for o receptor do mal desejado, se está com mais grau de evolução, conhecimento espiritual ou menos, de quem criou o mal. Se o crescimento espiritual, a evolução espiritual, a luz, a clareza, se o conhecimento das Escrituras, as leis divinas, a obediência, a fé, estiver com quem foi desejado o mal, principalmente se este for devoto de oração. Ai, e de quem criar o mal e desejar a este, consequentemente voltará para si mesmo, para o Criador do mal, com mais intenção e força, mais prejuízo do que foi enviado, prejudicando-lhe veementemente. Se você deu lugar, brecha, para alguém criar um mal, mágoa ou sentimento de raiva, até mesmo ódio contra você, será prejudicado,
porque foi o responsável por ter provocado tais sentimentos. Então será o receptor de todo o mal desejado, lhe prejudicando, com mais ou menos intensidade, conforme o grau de evolução espiritual, se mais ou menos conhecimento de Deus, das leis de Deus, você tenha. Conforme sua obediência, fé ou seu saber da verdade divina, luz, clareza de Deus, for maior em você, menos este mal desejado vai lhe prejudicar. Isto já é um bom motivo para que busques conhecimento divino. E se estamos vigilantes em oração, buscando firmeza na palavra de Deus, como ensina o apóstolo Paulo em Efésios 6, 10, 11, 12, 13. Citação feita anteriormente. Aí, o revestimento do poder de Deus rebate o mal, repelindo-o. Então ele volta para seu Criador, prejudicando veementemente. Por isso é que não devemos desejar o mal às pessoas, nem criar mal algum em nosso coração, criando sempre o amor e desejando o bem a todos. Quando a mente está suja, todo o corpo também está. Isto significa que as vestes estão sujas, porque o corpo é a casa da alma, consciência e do 16. Espírito, que habita no corpo e mente do homem. Mas se aceitar a Jesus, crer e for batizado, conforme a luz das Escrituras Sagradas, aí a mente e o corpo, as vestes se tornarão limpos, alvos. Aquele que crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer já está condenado. Disse Jesus: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João 15, 10. Permanecer no amor de Deus é estar com as vestes alvas, porque o corpo e a mente estão limpos pela obediência às leis divinas. Quando falo na alma consciência, é a consciência com sua essência divina, que habita corporalmente no homem divino, corpo, alma e mente, três unidos em um, representados pelo Pai, Filho e Espírito Santo, limpando todo o corpo carnal, tornando as vestes limpas, brancas, alvas. Tendo assim uma retidão divina sem o seu desviar para a direita ou esquerda, mas seguindo fiel o caminho divinal. Porém o homem, com os prazeres deste mundo, as práticas carnais, pelos pecados praticados, maquinando pensamentos maliciosos, espírito de rebeldia, contra essa mesma consciência divina, afasta-se do Criador, pelo pecado da desobediência às leis da natureza divina. É quando atingimos o inconsciente, muitas vezes consciente, uma vez que a consciência acusa veementemente a prática da desobediência. Tudo fica gravado no inconsciente, tanto a prática da desobediência, como a prática da obediência, sendo revelado um dia, o dia do triunfo de Deus, na consumação dos séculos. Jesus disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Marcos 28, 19, 20. Até a consumação dos séculos, significa, até o juízo final, porque no livro de Gênesis, primeiro livro de Moisés, capítulo 1, 14, está escrito:
E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre 17. O dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Tempos determinados significa que haverá um fim. Viver consciente, inconsciente ou subconsciente desse fim, é uma questão de visão. Na visão consciente, é quando os olhos se abrem em um despertar para a verdade dos segredos e mistérios da ciência divina, luz divina, palavra de Deus, natureza divina, lei da natureza de Deus. É quando se é tirado o véu, como se fosse uma venda de diante dos olhos. Na visão inconsciente é tudo ao contrário, como se estivesse com os olhos tapados, vedados, com uma cortina que está diante dos olhos, vivendo inconsciente para Deus. A Bíblia afirma que o pecado faz divisão entre Deus e o homem, e que o pecador, impregnado no pecado, como se estivesse morto para Deus. Em certo momento, um dos discípulos de Jesus lhes disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Mas Jesus, porém, disse-lhe: segue-me, e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Mateus 8, 21, 22. Neste inconsciente, que faz parte da nossa consciência, tudo está gravado, do nascimento da vida até a morte, e prestaremos conta de tudo no juízo final, dia do triunfo de Deus. Somente pelo arrependimento e transformação, consagrando-se para Deus a viver a vida consciente, enquanto ainda há tempo, é que haverá misericórdia e perdão dos pecados, que restitui o inconsciente, tornando consciente do grande amor de Deus Pai. Na visão subconsciente é onde está a mais pura essência do amor divino. Amor de Deus, que julga os erros, os pecados, a desobediência ao Criador dos céus e da terra, com a missão de punir, com a dor da consciência, o desobediente e rebelado das leis de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que é a força superior unificada, força infinita, poder superior, poder infinito, força e poder onipresente, onisciente, onipotente. No templo do subconsciente humano, existe um receptor chamado espírito, que é a energia vital, formadora do pensamento. Este, por sua vez, é influenciado pela energia do pensamento caçador, receptor, do bem ou do mal. O pensamento atrai com receptividade e livre-arbítrio o bem ou o mal, sendo que o livre-arbítrio só existe entre o bem e o mal, não há outro meio pelo qual possa ser usado. Porém, não deixando de ser uma livre escolha, a uma ou a outra força, positiva ou negativa. O pensamento é como se fosse um aparelho receptor, recebendo as influências do bem e do mal, ora ligado num, ora ligado em outro. Daí uma reflexão minha: só somos o que deveremos ser nos momentos em que podemos ser. Nunca estamos sujeitos a uma só sujeição, na versão da verdade ou da mentira, cujas as versões nos predomina dominando os momentos. Devemos estar ligado todo o tempo na força do bem, ou na maioria do tempo possível. Mas não é o que os desobedientes fazem. Todo o tempo estão ligados com seus pensamentos, na força do pecado, força do mal, no pai da mentira, que veio a este mundo para matar, roubar e destruir,
Frase bíblica. O espírito influenciado pelos pensamentos viciados, malignos, pecadores, caçadores do mal, ligado na maioria do tempo na força do mal, vai sujar a casa do espírito subconsciente, por igual à consciência e o corpo todo, atraindo todos os tipos de males. Entre eles, aflição, opressão, angústia, raiva, ódio, rebeldia, enfermidades, prostituição, ignorância, suprema ignorância, escuridão total. Considerado um morto para Deus, desobediente, vivendo em conflitos com seus próprios pensamentos. Tudo isto consciente, e no inconsciente gravado, registrado, para prestar conta um dia a Jesus, que julgará os vivos e os mortos no juízo final. Mas, se o espírito que habita no templo do subconsciente é um espírito influenciado pelos pensamentos do bem, caçadores do bem, obediente à verdade suprema da ciência divina, do amor de Deus, fiel aos ensinos de Jesus, a palavra de Deus Pai. Portanto, então, é o Espírito Santo reinando, tornando limpo o coração, e as vestes embranquecidas, tirando toda a sujeira do corpo, santificando-o, transformando-o em templo e morada do Espírito Santo de Deus. Até aqui por enquanto, depois nós vamos seguir para frente, para a outra página daqui. Nós estamos com a página, seguindo da página 10, e vamos lendo conforme vamos seguindo o livro.